Ursus, o 47, Irlandes, a peixe. Tudo tem um começo. Às vezes, esse começo é um frágil fio de esperança, cruzando um território indomável. Observado, sem consciência, a caravana avançava, alheia de que seu destino já estava escrito nas flechas que assobiavam no vento. O ataque dos Apaches não teve piedade. Embora os colonos tentassem se defender, não foi suficiente. Somente o instinto de sobrevivência de um menino, Ursus o 47, o levou a se esconder na fria escuridão da floresta. Na tragédia, encontrou outro órfão do caos, um filhote de urso, cuja mãe também tombou naquele dia. Juntos, aprenderam as regras da floresta: caçar, se esconder, sobreviver, unidos por uma perda que forjaria um laço eterno. Os anos não passaram em vão. O menino e o urso tornaram-se um só instrumento de sobrevivência, um laço forjado no ferro da necessidade. Mas a natureza selvagem sempre guarda uma lição de humildade. A força de um, muitas vezes, é a vulnerabilidade de dois. E num instante, a caça virou presa. Presos numa armadilha de presas e fúria, sem escapatória. Do nada, como vezes Deus, ex-machina, vezes das próprias lendas apaches, surgiu a salvação. Um guerreiro de aparência incomum, de pele de lua e olhos de céu. Chamava-se o Condor, um espírito que voava entre dois mundos e que naquele dia decidiu intervir no destino de duas almas perdidas. As flechas do Condor são certeiras, e os javalis vão tombando sob a chuva de flechas. Guiados pelo Condor, os dois órfãos encontraram enfim um caminho, não apenas de sobrevivência, mas de pertencimento. Naquela noite, Ursus quebrou seu silêncio. As palavras, contidas por anos, fluíram como um rio de angústia, contando sobre a caravana, o fogo e a flecha que o deixou sozinho. O chefe não escutou com pena, mas com o reconhecimento de uma ferida comum, uma cicatriz que todos no acampamento carregavam. E então o velho chefe devolveu a história, não para competir em dor, mas para completar um relato que o mundo branco havia truncado à sua conveniência. Eles chegaram em seus barcos de madeira, rapaz. Não com respeito, mas com arrogância de quem se julga dono da criação. Chamam-nos de selvagens por defender nossa terra. Que nome merecem eles, que mataram por um metal brilhante? Quem é aqui o verdadeiro selvagem? Tua guerra terminou, filho. Aqui você não é um órfão, você é Ursus. E teu irmão Urso é bem-vindo. E no coração de Ursus, uma verdade começou a nascer. Não era apenas uma vítima, era um sobrevivente de uma guerra que nunca escolheu. Jerônimo, um chefe apache do século XIX, um guerreiro indomável contra a injustiça. Quem foi Jerônimo? Um homem ou um espírito indomável que desafiou impérios, nascido no século XIX? Seu nome ecoou como trovão nas montanhas do deserto. Um chefe apache, justo e feroz, que lutou contra a injustiça. Pela primeira vez, o menino órfão já não era apenas espectador. Era parte de um rito maior que a própria dor. Aquela noite, o fogo não aquecia só os corpos,
mas também destinos que ardiam para se entrelaçar. Até o urso, irmão de sua tragédia, foi acolhido como espírito guardião, um presságio que os anciãos não ignoraram. Jerônimo lhe entregou um símbolo não de poder, mas de responsabilidade. Um peso que em breve colocaria sua alma à prova. Mas enquanto a tribo celebrava, no horizonte já rugia a tempestade que colocaria seu novo destino à prova. Guiado por seu instinto, Ursus encontrou um novo tipo de vítima. Não de flechas, mas de sua própria ignorância e fome. Movido por uma compaixão que ainda não conhecia a traição, Ursus estendeu seu primeiro ato de nobreza. A caça que salvou sua vida agora salvaria a deles. Pela primeira vez em dias, a família viu esperança refletida em sua refeição. Ursus trouxe galinhas vivas que dariam ovos para o café da manhã. Não foi apenas caridade, foi uma lição. A tribo, lembrando a sabedoria do chefe, ensinou a pescar, em vez de apenas dar o peixe. Mostraram a terra fértil que eles ignoravam. Perseguido por homens que queriam escravizá-lo, Ursus fugiu do povoado com todo o seu engenho e velocidade, buscando sobreviver. Os colonos não queriam trabalhar, queriam escravos para fazê-lo, acreditando-se superiores aos demais. Mas a lição se perdeu na ganância. A força que não usaram para cultivar, usaram para escravizar. A compaixão de Ursus se tornou o laço que prendeu seus irmãos. Aquela noite, o aluno superou os mestres na única lição que os colonos entendiam, a do poder e da conquista. O ciclo de violência recomeçou, mas agora com um guerreiro completo no comando. Eu também sou branco. Também fui trazido ainda criança de outro continente em um navio. E nem por isso me acho um deus ou dono de um irmão Apache ou de uma cor diferente da minha. Os colonos logo fugiram, porque se a fúria de um só homem era capaz de tanto, o que seria se a tribo inteira os atacasse? Mas cometeram um erro crucial, levaram consigo os escravos em sua fuga. Todo herói tem uma origem. A do Condor começou em um navio como a de muitos. Em busca de um sonho que, muitas vezes, se tornava pesadelo. A economia da família melhorou, mas o afeto, esse era um recurso que o pai distribuía de forma injusta. O irmão mais velho sempre foi o favorito. Você não vê como está sendo injusto. Ao mais velho você dá tudo, e ao pequeno mal dirige o olhar. O conflito cresceu com os anos, até que um dia o filho menor decidiu que seu caminho não estava debaixo daquele teto. Pegou uma mochila e partiu em busca de sua própria liberdade. A maturidade chegou cedo, na solidão da floresta. Ali encontrou um companheiro tão ferido e solitário quanto ele. Um falcão. Curou-o, cuidou dele. Bounty. Com o tempo, a ave se tornou seu guia. Foi o falcão quem, voando alto, o levou até o acampamento de Jerônimo. Um espírito havia encontrado outro. Anos depois, a curiosidade o levou de volta. Guiado pelo falcão, encontrou sua família. Viu o irmão, bem-sucedido, mas vazio. O pai, idoso e arrependido. O reencontro foi amargo, mas necessário. O perdão chegou, mas já era tarde para voltar atrás. Uma pergunta queimava em sua mente. Onde estava sua mãe? O pai lhe contou a verdade. Sua mãe o procurou incansavelmente até se perder no vasto território. Agora,
O Condor tinha uma nova missão: encontrar a mulher que nunca deixou de acreditar nele. Mas desta vez, o Condor não voaria sozinho. Ao lado de Ursus U-47, partirá para resgatar os Apaches escravizados e buscar a mulher que jamais deixou de acreditar nele, sua mãe. Viajaram por dias, seguindo o Falcão através de desertos e montanhas, até que o Grand Canyon do Arizona se abriu diante deles como um gigante adormecido, guardando segredos de vida e de morte. Ali descobriram a verdade. Os cativos haviam sido vendidos a um circo itinerante, condenados à zombaria e à dor sob as risadas de seus opressores. Das sombras, Ursus e o Condor prepararam seu plano de resgate. Troca da guarda em 4 minutos. Plano A, nos apresentar. Plano B, libertar. Plano C, escapar com os irmãos Apaches. Quem são vocês? Somos os melhores inspetores do barulho externo e interno. Também somos especialistas no barulho dos animais e das correntes. Mas isso é absurdo? Acaso alguém não está satisfeito com o nosso espetáculo? Somos a sensação mundial. Sabem quantos continentes percorremos para chegar até aqui? Mas é claro que sabemos, e essa é exatamente a razão pela qual estamos aqui. Tem que se ouvir mais barulho e emoção para que o povo lá fora se pergunte o que está acontecendo aqui dentro. Do mesmo jeito com as correntes e o barulho dos animais, a curiosidade é a melhor propaganda. Com os gritos e os aplausos, os irmãos foram libertados, e com o barulho das correntes, a carroça se aproximou. Com o rugido dos animais, os Apaches escaparam. Agora só falta encontrar a mãe, a mulher que sempre acreditou no Condor, que voava cada vez mais alto. A tribo se reuniu naquela noite para honrar, pois havia aqueles que, haviam sofrido nas correntes e aqueles que os libertaram. O amuleto da águia, um símbolo de coragem e serviço, era entregue apenas àquele que escolhia o bem de muitos antes do seu próprio destino. Você poderia ter voado longe atrás de sua mãe, mas escolheu salvar primeiro seus irmãos. Esse sacrifício é o que mantém unida a nossa tribo. Assim, o jovem guerreiro recebeu mais que um objeto. Recebeu o peso e a luz de toda uma memória. A verdadeira força não está na vingança. Se lutarmos com ódio, nos tornamos iguais àqueles que nos acorrentaram. Ao amanhecer, não foi só a tribo que se reuniu. O povo e os colonos se aproximaram, com medo, mas também com esperança. Estes homens escolheram ficar. Não tomaram escravos. Não ergueram chicotes. Ficaram porque acreditam, como nós, que a terra não tem dono, apenas guardiões. Naquele dia, a tribo entendeu que a vitória não era destruir o inimigo, mas semear um futuro onde todos pudessem beber do mesmo rio e sonhar sob o mesmo céu. A Mãe Natureza não pertence a um só. Pertence a todos que sabem cuidar dela. Que seja ela quem nos una, e não o sangue derramado. Enquanto os adultos selavam a paz, as crianças a viviam sem palavras, compartilhando risos e brincadeiras. Tome conta dela. Esta pena não é minha, é do céu, e o céu é de todos. Os irmãos Ursus U-47
o espírito do urso e o côndor, a guia do falcão, haviam iniciado uma irmandade para a vida toda. Por um instante, a paz pareceu um sonho realizado. O vento sopra com sombras do norte. O que hoje é união, amanhã será tentação e ruptura. Mas um dos colonos já havia escolhido outro caminho. Enquanto os outros compartilhavam o pão, ele foi em busca de correntes. O amanhecer não trouxe cantos de pássaros, mas passos de ferro e pólvora. Nem a coragem, nem o sangue foram suficientes contra a traição. Naquela mesma noite, os irmãos de vida estavam presos, como feras em uma gaiola. Eles seriam enforcados ao amanhecer, sem julgamento, sem voz, sem piedade. E o controle de ruído, hein? E as correntes que rangem? Os cachorros que latem? Haha, tão espertos para libertar escravos, e tão burros para dormirem sem deixar uma guarda. O barulho que você vai ouvir amanhã não será de correntes, será do vento da liberdade. E esse sim, ninguém pode acorrentar. Liberdade? Ah, a única coisa que fizeram foi roubar o que não era de vocês. Roubar? A única coisa que fizemos foi libertar nossos irmãos apaches. Vocês os sequestraram, venderam como animais em um circo. Se aproveitaram da nossa nobreza, da nossa boa vontade. Pois bem, que eu saiba, esses selvagens não têm leis. São como animais. Já nós, civilizados, sim, as temos. Segundo nossas leis, esses escravos eram propriedade dos colonos. Foram vendidos com contrato legal para o circo. Vocês, ao libertá-los, não são heróis, são ladrões. E essa é a sua justiça? Se vocês roubam, chamam de contrato. Mas se nós resgatamos aqueles que vocês acorrentam, chamam de crime. Essa sim é a verdadeira injustiça. Naquela noite, as correntes não só algemavam suas mãos, como mostravam o peso de um mundo dividido entre a lei do homem e a justiça do espírito. Ao amanhecer não haveria julgamento, apenas a corda e o silêncio. Aquele lugar cheirava a fumaça, a apostas perdidas e a segredos. E naquela noche, receberia 3 que não temiam perder nada. Vance, apostador inveterado, língua afiada, sorte tão mutável quanto o vento. Se não há cartas, não há destino. E se não há destino, eu o invento. Araujo, um ex-soldado, cavaleiro astuto e estrategista, mas rebelde. Araujo, lembre-se que cartas não se bebem, mas você sempre acaba apostando a garrafa. Golpe puro, a força em pessoa, teimoso como uma mula e 2 vezes mais perigoso. Onde ponho o olho, ponho a bala, e se errar, te dou um bom golpe puro. Kawi Girls, sorriso de mel, língua de adaga, a dona do bar e do segredo de todos. Sentem-se. Mas cuidado com o que falam. As paredes aqui têm mais memória que vocês. Moist Sita, a voz da razão em um mundo que perdeu a razão há tempos. Vocês falam de planos. Eu falo de sobreviver. E isso é mais caro que o uísque. 5 estranhos, 5 jeitos de perder tudo e 2 razões para se unirem. Ursus e o Condor. Um resgate não é muito diferente de uma aposta. Ou você ganha tudo, ou perde até a camisa. Pois eu vim com várias camisas, pura precaução. Que diferença faz? Chega de conversa. Eu digo que entramos, quebramos as correntes e saímos no soco. Golpe, querido. Não podemos resolver tudo na base da bala. Vamos usar a cabeça. Ursus e o Condor serão executados ao amanhecer. Se ficarmos planejando, já estarão enforcados e com a língua de fora. E naquela mesa, entre fumaça, risos e velas, nasceu um pacto. Por Ursus e pelo Condor. Por Ursus e pelo Condor. Com a primeira luz do dia, cavalgaram
rumo ao impossível. Sabem qual é a melhor parte desse plano? Que ninguém apostou um centavo que daria certo. Mas não importa. O importante é que funcione. O plano funcionou. Encaixou como uma luva, mas não para Ursus e o Condor. Agora eram 5 os que pagariam. O plano dos apostadores falhou. Meu plano foi genial, saiu perfeito. Como uma coleira num escravo. Aquele amanhecer não trouxe liberdade, mas condenação. A vila dormia, mas a madeira da forca parecia sussurrar o ranger da madrugada. Dentro da delegacia, Ursus, o Condor e os apostadores aguardavam o amanhecer, condenados à corda. Mas quando tudo parecia perdido, o urso de Ursus irrompe, fazendo em pedaços os postes que sustentavam a corda de sua morte. E, no entanto, a fera pagou caro por sua fúria. Os soldados do general o capturaram. A noite cheirava a aguardente, a pólvora velha e a planos que nascem sempre depois de copos demais. O plano era bom, mas a execução falhou. Como não ia falhar? De ressaca, sem dormir e mais bêbados que soldados em dia de pagamento. 1 hora de descanso não basta nem para um burro, quanto mais para um herói. O urso de Ursus tinha feito em pedaços a forca, mas a vila sabia que outra seria erguida ao amanhecer. Temos uma trégua, sim, mas curta. Conheço gente que pode nos ajudar e não carregam rifles, mas papéis. Na outra margem da justiça, um casamento peculiar se preparava para entrar em jogo. Todo VMW e sua inseparável esposa, La Karma del Guagua. Seu guardião era seu cachorro de nome Zeus, que parecia entender a lei do homem e da própria natureza. Senhor juiz, não estamos aqui para enfeitar discursos. Venho com minha esposa, meus assistentes e com a voz do povo. Não permitiremos que a injustiça reine nesta terra. Porque se o general se gaba de civilizado, que então? Se atém às mesmas leis que tanto proclama como diz a justiça. Gandhi e Cal, os investigadores audazes, mestres em achar provas, exibiram sua descoberta, um mapa que revelava a verdade incômoda. Estes homens não cruzaram fronteiras ilegalmente. Quem violou as leis foram os colonos e soldados do general, que invadiram o México antes a Nova Espanha. E aqui a escravidão é proibida. Os criminosos são eles, não os que libertaram os cativos. Os sinos chamavam o povo. Não para a missa, mas para o julgamento onde a corda já tinha seu veredito. O general não precisava de provas. Para ele, a forca era a única advogada. Estes homens não são heróis, são delinquentes. Roubaram propriedade legal e a disfarçam de justiça. A lei está do meu lado. Vá lá a lei a sua, uma que protege correntes e condena a liberdade. Nem nas cantinas inventam uma tão torta. Se a justiça fosse sua, general, o sol não nasceria para todos. E, no entanto, aqui está, iluminando até suas mentiras. O sarcasmo do Condor acendia risos, e a serenidade de Ursus, respeito. 2 estilos, um mesmo grito contra a corda. Ordem. Ordem na sala. Isto é um tribunal e não permitirei desordem. Aqui, se julgar, comprovar. E então foi mostrado o mapa do território e ficou claro o país que os colonos e o próprio general com seu exército haviam invadido ao capturar o Condor e Ursus. Este mapa deixa claro, os apaches capturados não estavam em terras do general, mas em outro país. Os colonos sabiam
e se aproveitaram de sua confusão. O coronel, cego por suas palavras, terminou invadindo uma nação vizinha. As palavras de Gandhi não eram apenas acusação, eram pólvora. Se aceitas como verdade, aquele julgamento podia acender uma guerra, e o general sabia. Enquanto Gandhi desnudava a mentira do general com mapas e selos, os advogados todo o VMW e sua esposa, a Karma Del Guaguá, preparavam a defesa dos 3 apostadores imprudentes. Preciso da verdade completa. O que aconteceu naquela noite? Falem claro, só aqui comigo. Eu só levantei a voz na cantina, advogado. Uma dose a mais. E terminei prometendo resgates impossíveis. Não houve plano real. Nem armas, nem movimento. Apenas cartas, tragos e um juramento de bêbado. Eu bati na mesa. Nada mais. Mas isso bastou para os guardas dizerem que estávamos conspirando. Então não houve tentativa de fuga. Apenas distúrbio público. Essa é nossa linha. O resto é teatro do general. As provas são claras e contundentes, assim como plantam os advogados e seus colaboradores. Ursus e o Condor não foram ladrões, mas prisioneiros tomados fora de nossa jurisdição. O general não tinha direito algum sobre eles. Quanto a vocês, 3 forasteiros, jovens e imaturos, vãs, araujo e golpe puro. Sua embriaguez os levou ao distúrbio. Mas isso não é traição nem crime capital. É uma falta menor, punida com multa, não com a forca. E se a lei serve apenas para enforcar imprudentes, enquanto se cala perante os verdadeiros abusos? Então não é lei, mas tirania com impunidade. Declaro, com a autoridade que me confere a lei e o povo, que Ursus, o Condor e os 3 acusados ficam em liberdade imediata. Este tribunal não será carrasco de inocentes. O julgamento terminou como poucos esperavam, com correntes quebradas, não apertadas. A justiça, pelo menos por um dia, venceu a forca. O vento rugia como um canto antigo. E entre as fendas do Grand Canyon apareceu um fulgor impossível, um portal tecido de luz e memórias. Condor, filho de 2 mundos. Aqui está a senda para sua mãe perdida. Dê um passo e você voltará a sentir seu abraço. Tudo em mim grita para entrar. Sonhei cada noite com ela. Mas aqui está, meu irmão, minha pele em outro sangue. Como abandoná-lo agora? A decisão é sua. O portal estará aberto, mas só você pode entrar. Se escolher a Irmandade, a espera será longa, mas seu laço com Ursus brilhará como fogo na tempestade. Não houve viagem, mas houve essa conexão grandiosa, a certeza de que a Irmandade também é um lar. A humilhação que sofreu na praça mordia o general como ferro em brasa. Não bastava a raiva. Ele buscava uma nova lei que mudasse o mundo a seu favor. Honoráveis representantes, o que hoje vemos não é apenas uma desordem local. Propõe iniciar uma guerra e proclamar o que nos pertence, a nós, gente civilizada como nós. O general falou de ordem, de segurança e de futuro. Mas seu plano real brilhou apenas em sua boca. A cobiça pelo ouro do norte e a promessa de poder absoluto. Invadir o México. Com que exército? Com a desculpa de prender foragidos? É uma loucura. Não é loucura, é oportunidade. Se tomarmos o norte, sua riqueza pagará tudo.
Soldados, pensões, lealdades, só é preciso empurrar o povo a acreditar no inimigo. O Congresso vacilou. Não estava pronto para uma guerra aberta, mas o general já havia plantado a ideia de que precisava de outro tipo de semente: a mentira. Se a lei não lhe dava a guerra, a sombra traria. Recorreu a quem não pergunta por lei nem por honra: mercenários e homens sem pátria. Lhes prometo ouro, lhes prometo licença e, sobretudo, lhes prometo um mandato que não sobre ninguém para testemunhar. Quando a noite cair, ateiem fogo as ruas onde estiveram meus prisioneiros. Que ardam sua prova e sua memória. Depois diremos a versão. Foram eles os invasores. Uma traição. E na noite, tochas caminhariam em direção à vila. A fumaça seria a cortina que cobriria sua mentira. O fogo não foi castigo divino. Foi o punho de um homem que acreditou que as leis poderiam arder como palha. Não só exterminou a vila, como também eliminou os mercenários. Assim não haveria pontas soltas. Que o mundo aprenda, a justiça é fumaça quando o aço dita a última palavra. Pode queimar minhas ruas, mas não apagará meu juramento. Nem o papel, nem a tinta, nem o juramento o salvaram. A justiça caiu sob o fio e o eco do martelo ficou sepultado pelo rugido das chamas. O martelo caiu, mas seu eco não se calou. No silêncio, outros forjaram a sua versão da história. O carrasco vestiu-se de herói e o crime tornou-se decreto. Reescreveram a verdade com tinta e medo. O mestiço virou o demônio inocente inimigo. Ursus e o Condor serão culpados pelo crime que foi cometido pelo general. O general prometeu justiça e entregou guerra. Queimaram cabanas, apagaram nomes e chamaram de paz às cinzas. E recompensas por cada apache ou mestiço. O Texas foi a primeira ferida, depois o Álamo e cada invasão, um pedaço a menos do México. Assim começou o saque, e seu povo exterminado com armas biológicas, mantas com varíola. Hoje firmamos o destino do continente. Nenhum índio ou mestiço voltará a ditar lei sobre o homem branco. O falcão não esqueceu. Do céu, guardava o juramento que os homens traíram. O México foi forçado a ceder os territórios que hoje são Califórnia, Nevada, Utah, Arizona, Novo México e partes do Colorado, Wyoming e Kansas. Já vestidos com as cores do batalhão, Ursus e El Condor aprenderam que a batalha começa muito antes do campo, na disciplina, na estratégia e na confiança entre irmãos de armas. John Riley, veterano de batalhas e desertor por convicção, ensinava que um soldado não é só força, mas mente, coração e honra. Quem foi John Riley? Um traidor de sua bandeira? Ou um herói que escolheu a honra antes da obediência cega? Nascido na Irlanda, cruzou o mar em busca de uma terra livre e a encontrou sob o fogo de outra nação. Desertou do exército americano em 1846, guiado não pelo medo, mas pela justiça, pela humanidade. Formou o Batalhão de São Patrício,
Homens de distintas terras unidos por uma causa, defender o México da invasão estrangeira. Sua espada não se ergueu por vingança, mas por redenção. Pelos povos esquecidos e pelas vozes sem bandeira. O batalhão, composto principalmente por imigrantes irlandeses e alemães, uniu-se ao exército mexicano e destacou-se como uma unidade de elite de artilharia. Assim nasceu a irmandade entre o irlandês e os apaches, entre o velho soldado e os filhos do vento, unidos pela justiça. O inferno abriu-se sobre os vivos, e entre as chamas uma sombra ergueu-se com asas de guerra. Era ele, El Cóndor, o último que ainda acreditava que a liberdade podia ter rosto humano. Avançou onde ninguém mais ousou, levando no peito mais esperança que medo. Podia ter seguido, mas escolheu ficar. Nesse gesto, o herói tornou-se lenda. Nem o chumbo, nem o medo, nem os deuses puderam detê-lo, pois em sua voz cabia a força de todos os que já não estavam. O general caiu. Enquanto el Cóndor triunfava, metade do México já estava roubada. O vento parou. Até o inimigo baixou as armas, porque tinham visto nascer um mito. Os valentes San Patrício, irlandeses e alemães, arrasaram em Monterrey e triunfaram na Batalha de Churubusco. E ali, entre cinzas e sangue, Ursus e El Cóndor se reencontraram, os irmãos da alma. O sol levantou-se sobre as ruínas e com ele o silêncio que fica quando irmãos tomam rumos distintos. Uma guerra de mentiras forjou o despojo. Um tratado ilegítimo roubou a metade de seu território. Esse documento é o verdadeiro ilegal. Uma ferida que a história não fecha. Suas listras vermelhas não são tecido. São sangue de povos exterminados. Fundaram sua liberdade sobre nosso extermínio. Unem-se, não para trazer justiça, mas para impor o terror. Sua América é um disfarce, a nossa, um território de luto. O tempo não perdoa nem o valor, mas os heróis verdadeiros não envelhecem, só mudam de pele. Isto não é um adeus, irmão querido. É só um até logo. Nosso destino já está escrito e Deus sabe quando nos reuniremos. Eu te amo. Sempre estarás em meu coração, meu irmão. Do seio do universo, a mãe atravessa o véu para guiar seu filho para casa. Amo você, filho. É hora de estarmos juntos. De novo, meu amado filho. Você tinha 14 anos, quando o céu te chamou cedo, não com asas, mas com fome de voar. Disseste: vou, irmão, e voltarei por ti. E eu acreditei nos teus olhos mais que no destino, e partiste para o norte com a promessa entre os dentes. Eu fiquei feliz por ti, com a fé de que voarias muito alto, meu querido Cóndor. Passaram anos, 5 sóis, 5 invernos, e um dia voltaste, sorrindo como antes. Quiseste me surpreender, mas eu te surpreendi. Nos reencontramos 2 verões depois e por um tempo o mundo foi justo. Compartilhamos momentos inesquecíveis. 15 anos mais, tive a fortuna de te oferecer meu lar,
Nossas famílias se integraram com amor e respeito. Foste o menino que cresceu, acreditando que tudo era possível. E ainda que o corpo se tenha ido, tua palavra segue aqui, pulsando em minhas mãos. Voa alto, José, aonde o sol não queima e a mãe espera, pois o irmão que deixaste na terra ainda te olha em cada amanhecer, esperando o dia em que também o chames para casa. Ao verdadeiro irmão não se enterra, se continua seguindo